Bom, nós vamos mudar de marcha mais uma vez, ou para manter a metáfora, nosso potpourri. Assim, a fragrância de salmos de tipos diferentes, que não é somente o salmo, como ontem nós fizemos, Salmo 13, um dos 65 salmos de lamento, mas aquela estrutura, RPA, reclamação, petição, que culmina nos salmos de choro em louvor, adoração. Mas é um modelo para todos, ou quase todos os outros 65 salmos de louvor. Então isso nos ajuda, nós mesmos, no nosso estudo bíblico, a entender o que o autor está fazendo. Hoje nós vamos trabalhar um salmo dentro de um conjunto que nos lembra mesmo dos nossos hinários antigos, que sempre tinham junto salmos voltados para várias áreas da vida, sobre missões, sobre cristologia e também sobre a família. E o hinário de Israel não era nada diferente. Eu conto pelo menos 5 salmos do lar, voltados para cantar e ensinar e doutrinar e repassar o bastão da fé para a próxima geração. Nós vamos olhar, e você já pode abrir sua Bíblia no Salmo 78. Não se assustem, porque o Salmo tem 72 versículos. Eu só vou tratar aqui 71. Não, nós vamos lidar principalmente com os primeiros 4. 8, de fato, até o final do nosso tempo, mas eu explico o resto do Salmo também. Temos o Salmo 101, que é Davi falando do padrão de entretenimento, o que ele iria deixar entrar na sala de estar da sua casa, e a importância de integridade naquilo que entra pelo portal dos olhos. Salmo 112 é o legado do homem virtuoso. Nós sabemos que tem a poesia da mulher virtuosa, um poema acróstico de A a Z em Provérbios 31. Você sabia que tem um poema acróstico do homem virtuoso também? Um ano na nossa igreja, eu preguei no Dia das Mães, a mulher virtuosa, e no Dia dos Pais, do homem virtuoso. São 22 linhas de texto que traçam as características de um homem de Deus, dirigindo o seu lar no temor do Senhor. Salmo 127, mais conhecido, foi o tema do nosso casamento, 42 anos, 7 meses, 3 semanas, 2 dias e 5 horas atrás. Mais ou menos. Se o Senhor não for o construtor do lar, em vão trabalham os que a constroem. Inútil vos será levantar de madrugada, não parar de trabalhar, ou seja, nós não vivemos para trabalhar, nós trabalhamos para viver e para sermos mordomos da graça de Deus para a próxima geração. E Salmo 128 continua como outro salmo do lar, falando do homem abençoado, as implicações disso na vida da sua esposa, dos seus filhos, dos seus netos, da cidade, no país e, por que não dizer, no mundo. Salmo 78, então, nossa reflexão para hoje, um desafio nesse dia especial de Anjo, não é só para pais e avós e titios. De fato, o texto trata do repassar da fé por parte da família de Deus, tendo filhos ou não, para a próxima geração. Eu chamo isso a impressão, não digital, mas espiritual de uma vida. O que nós vamos deixar de rastro da nossa existência, não em construções e prédios e empresas, mas sim em vidas. O legado da fé de geração a geração, todos nós estamos deixando rastros, traços, restos, lembranças, memoriais. Assim como o detetive, a polícia usa a nossa impressão digital única como nosso DNA para identificar, você estava lá mesmo. Porque a nossa impressão digital é única. Isso abre cofres
abre aplicativos do seu celular, porque é só você que tem. Todos nós deixamos marcas da nossa existência. A pergunta, daqui a 100 anos, quais serão as marcas que ainda permanecem da sua vida? Que evidência da glória, da graça de Deus ficará da sua vida? O homem está sempre à busca de marcas da eternidade que Deus pôs no coração do ser humano. Eclesiastes 3:11 diz isso, faz parte do nosso desejo por imortalidade. Por isso as pirâmides do Egito. Por isso, como nós estudaremos no último dia, os homens dão seus próprios nomes aos seus prédios, às avenidas, porque tem um desespero de ter algo que permanece. Mas à luz das Escrituras só tem 3 coisas que permanecem. Pense nisso. Nós vamos falar mais no sábado. Ouvimos um desafio ontem à noite também. A pessoa de Deus é eterna. A palavra de Deus é eterna e pessoas são eternas. Quando eu tinha 17 anos de idade, esse vislumbre da realidade do eterno, eu penso que os meus netos e os seus filhos, alguns deles estão aqui, vocês vão conhecer hoje, e os bisnetos, talvez os tataranetos, não vão nem lembrar o meu nome. Não vão saber onde eu morava. Aquelas coisas que me angustiavam tanto, eu perdia sono, criava úlcera e tudo, mas não vai ser importante daqui a 100 anos. Mas o que me motiva, me anima. Hebreus 6, capítulo 10, diz que Deus não é injusto para ficar esquecido. Lembra aquela ideia de amnésia divina? Não existe. Deus lembra, Deus sabe, Ele que rastreia as impressões espirituais que deixamos, as marcas na vida de gente. Isso vai continuar e será galardoado para todos sempre. Salmo 78, então, trata do legado da fé. Cada bom pai, boa mãe, avô e avó querem criar filhos e netos que vão subir nos seus ombros para ver mais longe, para alcançar mais para o Senhor. O que talvez me alegre mais do que qualquer outra coisa é ver os nossos filhos levando tão a sério esse legado, esse bastão da fé que foi repassado para eles por múltiplas gerações. Estão fazendo o melhor com seus filhos do que nós fizemos com eles. Isso que me alegra, é isso que eu quero, e é isso que o salmista Asaf trata no Salmo 78. Olha o título do Salmo. Na sua Bíblia deve dizer Salmo didático, ou seja, de sabedoria. São vários salmos didáticos que o foco maior são aquelas grandes dúvidas da alma para nós adquirirmos a perspectiva do alto sobre o que realmente tem significado da vida para direcionar sua vida com sabedoria. Palavra hebraica, chokma, que literalmente significa habilidade, destreza, viver a vida como se fosse uma obra de arte. O que realmente tem valor? Qual é o propósito da minha vida? Como ter uma vida significativa? Asaf é autor, compositor de 12 salmos ao todo, um verdadeiro maestro que estrutura esse salmo ao redor da ideia de história. E hoje vai ser um dia de histórias. Caiu muito bem nesse dia de rancho, porque toda criança gosta de uma história. Nossos netos pedem, vó, conta uma história. Estão sempre pedindo histórias das aprontações da infância, histórias de doença da mamãe,
do papai. E o Salmo é sobre história. Primeiro, é uma exortação a todos nós. Ouça, gente, a minha história. Ele nos sacode, nos acorda, porque isso é importante. Isso é eterno. Depois, uma resolução muda da primeira pessoa do singular para a primeira pessoa do plural. Ele diz, contemos a nossa história. Não caiamos na amnésia espiritual, mas vamos, gente, contar da palavra de Deus e do poder de Deus. Depois disso, no final do texto que nós olharemos hoje, o resultado de sermos fiéis em repassar o bastão da fé é que propaga-se a história, não somente de uma, duas, três, mas 4 gerações. A parte do Salmo que não teremos tempo para tratar, o salmista faz exatamente o que ele exorta. Ele conta a história triste do povo de Israel e a advertência, não repita sua triste história. Eles não fizeram isso. E a tragédia foram novas gerações que não conheciam o Senhor. Em tudo isso, podemos dizer, quem ama a Deus de todo o coração, transmite sim sua fé a outra geração. Essa é a nossa tarefa, não só de pais e mães e os avós, mas da igreja, família de Deus. Eu gosto muito, compartilhei com uma senhora outra noite, um texto de Romanos capítulo 16, versículo 13, que diz, Paulo falando de saudar a mãe de Rufo, que também tem sido mãe para mim. Nós sabemos das Escrituras mais sobre a mãe de Rufo na vida do apóstolo Paulo do que a própria mãe do apóstolo Paulo. Aquelas pessoas, mãezonas, avós, não têm seus próprios filhos ou netos, mas têm investido na vida de outros. Sim, faça isso. Então olhe para o texto. A exortação, ouça, gente, a minha história, versículos 1 e 2. Meu povo, escute a minha lei, Torá. Dê ouvidos às palavras da minha boca. São palavras de seriedade, solenidade. Precisamos dessa sabedoria. Abrirei os meus lábios para proferir parábolas. Essa palavra parábolas é a palavra provérbio. É a mesma palavra no título do livro de Provérbios, machal. São analogias, ilustrações em que o pai, ou a mãe, ou titio, ou vovô usa lições objetivas, como em Provérbios, uma formiga, uma construção mal acabada. Sim, Ariela, é isso. E publicarei enigmas dos tempos antigos. A exortação é de contar a história. De ouvir essa história. Nós ouvimos isso no Salmo. Vinde, filhos, escutai-me, eu vos ensinarei o temor do Senhor. A minha vida vai mostrar para vocês como andar com Deus. E meus amigos, isso vai criar uma proteção, um porto seguro. No temor do Senhor tem o homem forte amparo, isso é refúgio para os seus filhos. Ouça. Porque isso vai deixar marcas para sempre nas próximas gerações. Hoje é um dia especial, porque nós vamos ilustrar isso através de algumas pessoas, começando com meus sogros. Senhor Davi e Dona Marianne, por favor, cheguem aqui. Vocês souberam que meu sogro se queimou uma explosão de um aquecedor a gás 13 dias atrás. Nós vamos subir para aqui parte de cima, senhor Davi também. É por isso que eu estou aqui. Para quem não conhece, senhor Davi e Dona Marianne chegaram em 1963, com 3 filhos já, inclusive a mulher mais linda do mundo, quando ela tinha 3 anos. Eu não posso falar a idade da minha esposa, mas ela chegou com 3 anos de idade em 1963.
chegaram para começar então o Instituto Bíblico Palavra da Vida. Mas a sua vida, não perfeita, mas de um lar verdadeiramente cristão. A minha esposa estava junto com eles e ficou debaixo dessa proteção do temor do Senhor, que é um porto seguro. É aqui mesmo. Agora, eu lá nos Estados Unidos, através do irmão dela, ouvi falar dessa família no Brasil e por causa de uma família disfuncional e tantas coisas, eu queria também me colocar debaixo desse guarda-chuva. E Deus nos juntou para fazer isso. E Deus nos agraciou com os nossos próprios filhos. Aquela é a caçula. E junto com ela já vem um bando de gente. Vamos ficar mais para esse lado. E a ideia é que o temor do Senhor é uma proteção de geração a geração. Gente, esse legado, pela graça de Deus, apesar de nós, é o que nós queremos fazer com os nossos filhos. No temor do Senhor, tem o homem forte e amparo. E isso é refúgio para os seus filhos, para seus netos e para sua bisneta. Muito bom, vou deixar eles irem embora. Não é para o senhor Davi ficar com muita gente, porque ainda tem algumas feridas abertas, mas queriam, eu não forcei, eles queriam estar conosco. Gente, do singular agora, versículos 3 e 4, passam para a resolução que nós também queremos fazer o que os antepassados fizeram, porque, afinal de contas, esse evangelho chegou até nós. Olha o que ele diz no versículo 3 e 4. O que nós ouvimos e aprendemos, o que nossos pais nos contaram, não o encobriremos de jeito nenhum a seus filhos. Não podemos ficar mudos da palavra de Deus, do poder de Deus. Contaremos sim à geração vindoura os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que ele fez. Foi justamente o pai da dona Marianne, minha sogra, o fundador do Ministério Palavra da Vida no mundo. Eu resolvi só me casar com celebridade e entrar nessa, mas o avô da minha esposa e o pai da dona Marianne começou o Ministério Palavra da Vida em 1940, nunca imaginava o que Deus faria. O Jack Wharton, talvez você já viu isso, porque virou o lema da Palavra da Vida, disse: eu creio que a responsabilidade de cada geração alcançar a sua geração para Cristo. Esse é o combustível da Palavra da Vida. Esse ano, em abril, haverá uma campanha para celebrar 80 anos da Palavra da Vida, de alcançar 5 milhões de pessoas ao redor do mundo. 5 milhões, campanhas no mundo inteiro, 87 países, através da mídia social, nossos alunos, clubes bíblicos e ministério com a igreja local e tudo mais. Mas eu queria fazer um adendo, porque eu creio que é verdade, mas eu acho que tem mais à luz desse texto. É a responsabilidade de cada geração também alcançar a próxima geração com o Evangelho de Cristo. O foco bíblico no lar, nossos filhos e os netos. Porque cada um de nós ou está iniciando
uma corrida de revezamento, com o bastão do evangelho nas mãos, ou continuando, recebendo de gerações anteriores. Ou você é primeiro dominó, ou você está lá já adiantado. Agora, tem privilégios e perigos. Privilégios e responsabilidade. Por exemplo, se você recebe o bastão dos antepassados e deixar cair, você não somente estraga para os que vêm depois, mas de certa forma você estraga do que veio antes. Grande responsabilidade, grande privilégio. Agora, alguns ouvindo, vendo essa ilustração bonita, gerações, e você pensa, mas meus pais não eram cristãos, eu cheguei mais tarde a Cristo, e você pode lamentar, calma! Que responsabilidade de ser o primeiro dominó, como Jack Wurtson era na sua geração. Enorme privilégio de começar, talvez seus filhos já criados, mas você tem netos. Você pode investir na próxima geração, senhora que tem uma certa idade, nas mulheres mais jovens, precisam ouvir a sua voz, Tito 2. Todos nós estamos começando ou continuando um legado. Seja dos próprios filhos biológicos, ou seja filhos espirituais, como João falou em 3 João, não tenho maior alegria do que essa, saber que meus filhos espirituais, impressão não digital, mas espiritual, que João deixou. Isaías diz assim, os vivos, somente os vivos, esses te louvam, como hoje eu faço, o Pai fará notório aos filhos a tua fidelidade. Essa é a resolução do autor. Tem vários outros textos que dizem isso, mas a pergunta agora é o conteúdo. O que nós transmitimos para a próxima geração? E aqui vai ser uma parte muito prática da nossa semana. À luz do texto, há duas matérias que uma geração ensina à próxima geração na universidade da família. Em primeiro lugar, a palavra de Deus, revelada uma vez para sempre. Ele diz, o que nós ouvimos e aprendemos foi a transmissão oral de geração a geração dos próprios pais. Segundo, ele diz, e os louvores do Senhor, o seu poder e as maravilhas que ele fez. Não é só Deus dos antigos. Pedimos para cantar aquela música porque é o Deus dos antigos, mas é Deus dos atuais também. Não é só as histórias do povo de Israel, a palavra de Deus, mas o que Deus tem feito na sua vida. Esse é o currículo. A palavra de Deus, o poder de Deus. O problema, de novo, é que todos nós sofremos de amnésia espiritual. Esse foi o grande perigo para o povo de Israel no livro de Deuteronômio. Segundo a lei, não. Repetição da lei para uma nova geração pronta para entrar na terra prometida. Então somente guarda-te a ti mesmo, diz Moisés para esse povo, a palavra de Deus, e guarda bem a tua alma, que te não esqueças daquelas coisas que os teus olhos têm visto, de não partarem do teu coração todos os dias de tua vida, e os farás saber a teus filhos, e aos filhos de teus filhos. Não te esqueças. Guardai-vos, que não vos esqueçais da aliança do Senhor vosso Deus. Capítulo 6, guarda-te para que não esqueças o Senhor, guarda-te, não te esqueças do Senhor teu Deus, não cumprindo os teus mandamentos. Se eleve o teu coração, te esqueças do Senhor teu Deus. Se te esqueceres do Senhor teu Deus e andares após outros deuses, perecereis. Essa foi a grande ameaça. Nós temos alguns dizendo que precisamos deixar um planeta melhor para os nossos filhos. Concordo. Mas a pergunta é, quem vai deixar filhos melhores para esse planeta? Eu quero fazer parte da resposta.
Você também. É tão gostoso, seja no Fanáticos, seja nas gincanas, e ver famílias, múltiplas gerações aqui. Avós, talvez alguns bisavós, filhos, netos, bisnetos, andando em volta do lago, jogando, brincando na piscina. Isso faz parte do repassar desse legado. Vacinas, não aquelas controvérsias de alguns anos atrás, que todos nós queremos realmente amnésia para não lembrar aqueles anos, mas uma vacina com reforço todo dia. Falando da palavra de Deus e do poder de Deus. Tudo isso está baseado no texto clássico. O Shema Israel, ouve Israel. Você conhece. Mas a ênfase está nos pais, através dos pronomes tu, teu, tua. Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, amarás, pois, o Senhor teu Deus, mamãe, papai, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração e tu as inculcarás a teus filhos. Falando delas, assentado em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-te, ao levantar-te. As atarás como sinal, símbolo, memorial na tua mão, e te serão por frontal entre os teus olhos, as escreverás os umbrais de tua casa, nas tuas portas, tudo possível. Ele trabalha em 3 aspectos: ensino formal, não no sentido terno e gravata, bibliona debaixo do braço, papai e mamãe chegam, final da tarde, apaga todos os tablets, todos os jogos, videogames, agora é nosso tempo de culto vespertino familiar, 2 horas massacrando seus filhos. Não é isso. É regular, é constante, é sério. São vacinas formais, regulares, constantes, informais, os momentos mais oportunos ao deitar-te, momento de protelar. Pai, conta uma história, aproveite. Primeiros momentos do dia, indo lá para a escola, tomando refeições familiares, uma tradição que caiu praticamente totalmente. Eu queria que a minha esposa nos ajudasse aqui com algumas ideias. Nosso canal de YouTube chamado Palavra e Família. Os programas mais assistidos, e tem um playlist com muitas ideias, instruções que vai ajudar muito quem quer fazer isso. Trata justamente de como ensinar a palavra de Deus em família. Algumas dicas. Comece cedo. Não espere até teu filho ter idade para entender, absorver alguma coisa. Você não sabe quando é que ele começa a lembrar, entender. Comece já. Ele bebezinho, tendo um tempinho, uma oração, uma historinha, alguma coisa. Então, mas seja apropriado, conforme a idade do seu filho. Então, é pequenininho, são aqueles desenhos grandes, com poucas palavras por página, que você vai mudando rapidamente. Ele cresce, já é uma história mais desenvolvida, com aplicação e tudo mais. Ele cresce mais, já dá para ler diretamente da Bíblia. Então, use o que for apropriado conforme a idade dele. Agora, seja breve. Não tem nada espiritual em cansar os nossos filhos com a palavra de Deus. É melhor parar enquanto eles ainda estão pedindo mais do que parar porque eles não aguentam mais. Equilibre o ensino formal com o informal. O formal não é aquilo que o Davi falou. O formal é um tempo planejado em que a família toda estará junto para louvar a Deus, ouvir uma história do que ele fez, o que ele ensinou, orar junto, uma coisa rápida, curta, mas é algo planejado. O informal são as centenas de oportunidades que acontecem durante o dia para ensinar princípios da palavra de Deus. Algo que aconteceu na escola, uma briga entre 2 irmãos, viram uma notícia na televisão. Tanta coisa acontece ao nosso redor que dá para ensinar princípio, o que Deus tem a dizer sobre isso.
Estimule participação. Não tem que ser sempre a mesma coisa. A mãe ora, o pai lê, seja aquilo. Não. Deixa todo mundo envolvido nisso. Mude um pouquinho. Tem uma noite de encenação bíblica em que cada pessoa é uma personagem. Construa Jericó, marche em volta disso. Nossa casa dá para fazer 2 times, né? Um apresentava para o outro e daí adivinhava o que era. Seja criativo. Ou uma noite de louvor. Cada um com seu instrumento musical. 2 tampas de panela, colher de pau, inventa. Mas todo mundo envolvido nisso, participando. Use provérbios. Provérbios é extremamente prático. Leia 2, 3 versículos e converse sobre aquilo. Seja criativo, faça aquilo que funciona na sua casa, no seu lar. Para ajudar, nós temos 2 livros. Um que justamente é para dinamizar o culto doméstico, são ideias criativas no louvor, na oração, para missões, no ensino. E o outro é Devocional Mapa do Tesouro, que são devocionais tirados do livro de Provérbios. A exortação, ouça minha gente. Isso é importante. Salmo didático. Depois disso, a resolução. Nós faremos isso. Nós vamos contar da palavra de Deus, aprendemos sobre isso. Mas onde muitos de nós, até que tem algum tempo planejado e formal, mas na área simbólico. O poder de Deus na nossa vida, na nossa história. Escutem o que diz o salmista no Salmo 145. Uma geração louvará a outra geração as tuas obras e anunciará os teus poderosos feitos. Meditarei no glorioso esplendor da tua majestade, nas tuas maravilhas. Falar-se-á do poder dos teus feitos tremendos e contarei a tua grandeza. Divulgarão a memória, contra a amnésia espiritual, da tua muita bondade. Com júbilo celebrarão a tua justiça. O salmista Asaf, no Salmo 78, 145, e ao longo das Escrituras, nos exorta, conte suas histórias. Porque a fidelidade de Deus no passado, não somente dos antigos, mas na sua história familiar, precisa ser lembrado no presente, porque Deus não nos trouxe até aqui para nos abandonar. A fidelidade de Deus no passado é motivação no presente, que Deus estará conosco no futuro. Todo mundo gosta de histórias. Deus sabe disso, 60% da palavra dele é história. No meio de uma mensagem que alguns, principalmente os fanáticos, começam a pegar no sono. E eu falo, isso me lembra de uma história. Boim, está todo mundo assim. Porque nós amamos histórias. A Bíblia é história. Uma maneira, e tem muitas, não é só essa, aprendemos muitos anos atrás, através de um curso chamado Educação de Filhos, a Maneira de Deus, e que os autores falavam de uma prateleira de símbolos, de memoriais, assim como nós temos na Bíblia, os símbolos que Deus usava, pedras do Rio Jordão. Papai, o que significa essa pilha de pedras? O arco-íris. A ceia do Senhor, fazer isto em memória de mim. Uma maneira de fazer isso é só uma sugestão, o que nós temos na nossa sala de estar. Cada miniatura dentro dessa prateleira representa um evento em que vimos claramente a mão de Deus operando, provendo, nos livrando, curando. Cada coisa tem uma história, e é algo que os nossos netos amam fazer. Eles entram na sala, abrem as portas, pegam um objeto, falam, vó, conta a história de tal. Então, cada vez que contamos a história, nós lembramos como Deus foi fiel naquele momento, como Ele proveu, como Ele protegeu.
Então, cada um representa algo. Tem um ovo dourado que continha a aliança de noivado. Quando eu pedi a mão, os pés, a cabeça, ou todo o corpo da minha esposa em casamento, é o memorial daquele momento. Tem uma Kombi aqui. Quem nos conhece dos tempos antigos sabe que para caber 6 filhos só era Kombi por 19 anos. Abrimos mão de um carro de verdade para ter filhos de verdade. Hoje nós temos, fomos nessa Kombi para Assunção do Paraguai, toda a família, para Porto Alegre, para Recife, para Benevide, Pará. Todos juntos naquela bendita ou maldita Kombi, sem ar-condicionado. Tantas memórias que nós temos. Nós lembramos o momento em que nosso filho foi quase atropelado nos Estados Unidos, num passeio de família. Também tem uma calça camuflada e uma cobra, que representam 2 eventos em que nosso filho foi picado por cascavel, bem próximo daqui. Cuidado! Te peguei. Foi naquela montanha do outro lado da estância. Tem uma história que as crianças adoram. Gente, o poder de Deus em resgatar, prover para a nossa família. Essa história da Belle você poderia contar. Aconteceu muitos anos atrás, quando os nossos meninos mais novos tinham 9 e 6 anos, juntaram com 2 primos de 9 e 6 anos e queriam uma aventura, eles queriam explorar. Então se equiparam com tudo aquilo que é necessário para uma aventura, né? Corda, facão, binóculo, seja lá o que for que precisa, né? E eles estavam procurando um lugar que eles queriam montar uma cabana. Então eles subiram um morro atrás da nossa casa, andaram em cima, daí olharam para baixo e tinha uma árvore que parecia bem interessante. Aí eles pensaram, vamos lá ver como é que é essa árvore. Só que não tinha trilha, não tinha nada, era mato que era mais alto do que eles, mas desceram lá no meio do mato, um atrás do outro. O nosso filho menor, o Steven, estava atrás e algo picou. Ele falou, ai! O Daniel, que estava logo na frente dele, virou para ver o que havia acontecido com o seu irmãozinho. Tinha uma colmeia de abelhas no chão que ninguém viu. Acho que o Steven esbarrou nela e foi picado, mas o Daniel pisou em cheio. E saiu uma nuvem de abelhas e começaram a picar, 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 picar. Eles desceram numa correria, num desespero. Não tinha trilha, não dava para ver o que eles estavam pisando. Eles desceram correndo, correndo, e as abelhas em volta deles, picando, picando, picando. Era época de carnaval. Eu estava em casa sozinha, o Davi estava pregando no acampamento. E tinha na frente de casa uma festa com muita gritaria, muito barulho. Então eu vi gritos, mas o povo da frente, né? De repente eu ouço em inglês, Mom! Opa, são meus. Aí eu saí na varanda e eu vi os 4 já quase sem energia mais, eles se arrastando para chegar em casa com as abelhas, picando, picando, picando. Agarrei os 4, arranquei a roupa deles, pus para dentro de casa. Era uma época em que nós não tínhamos telefone, não tinha celular, mas Deus. Tinha uma vizinha, alguém fala para alguém, dentro de pouco tempo apareceram 3 médicos, não sei quantas enfermeiras chegaram lá em casa, todos eles foram picados mais de 50 vezes na cabeça, o Daniel mais de 70 vezes na cabeça. Mas nenhum deles era alérgico. Nenhum deles quebrou o osso descendo naquela corrida. Meu irmão e minha cunhada subiram lá depois para pegar tudo que ficou para trás, sapato e tudo quanto é coisa que ficou. Eles falaram o que tinha de pedra ali, o que tinha de coisa que eles poderiam ter se machucado. E não aconteceu. Eles pensaram que iam morrer. Um deles gritou, chegando em casa, eu não quero morrer agora. Ele pensava que ia morrer mesmo. E realmente passaram uma semana bem desconfortável. Mas Deus os protegeu. Um deles não quer saber nada de abelha e o outro tem apiário, né? Então vai entender, né? Mas... Pode ficar. Tem uma pasta
onde em São Paulo, numa urgência de pegar documentos, foi deixado à vista no Carrefour. O ladrão arrombou, pegou todos os documentos dos Estados Unidos daqui, logo antes de uma viagem internacional. E o dia seguinte, a polícia liga em casa, tem muito mais na história, acharam tudo para poder viajar, resgatar e tudo mais. Mas, gente, essas lembranças, e você tem, basta sentar, registrar e contar. Pode ser com diário, pode ser com álbum de fotografias, pode ser até mesmo com uma prateleira de miniaturas que você mesmo faz. Seus filhos, netos, sobrinhos vão perguntar sobre isso. Mas e quando Deus não salva? Precisamos lembrar também. Já contei a história da Radassa, não vou contar de novo, porque eu sei que muita gente ficou emocionada. Mas no domingo após o velório da Radassa, estivemos na igreja e eu não queria passar nem perto do berçário, porque no domingo anterior a Radassa estava lá no berçário, estava lá louvando, se alegrando, super feliz de estar lá. No próximo domingo, eu não quero nem pôr o pé no berçário. Só que ao terminar o culto, a equipe do berçário nos chamou. Eles falaram, nós gostaríamos que vocês viessem aqui. Respira fundo e vamos lá. Chegamos lá, todos que trabalhavam no berçário estavam lá. E eles falaram, vocês nos ensinaram a importância de memoriais. E nós queremos ter um memorial da vida da Radassa. Algo para vocês e algo para o berçário. Eles nos deram uma cadeirinha de plástico que a Radassa usava para se apoiar, para poder andar. E eles escreveram nessa cadeira, minha pequena luz, vou deixar brilhar. E todos eles assinaram essa cadeira. Está lá em casa até hoje. E nos deram também o cartãozinho que tinha o número daquele cubo onde você põe a bolsa e as coisinhas dos bebês que você deixa no berçário, com o número. E o número dela era o número 20, que era a data do aniversário dela, número 20. Então, eles deram esse cartão para a gente pôr na nossa caixa de memoriais. E no berçário, eles aposentaram esse cubo. Tá? Já fazem 6 anos. Se você entrar no berçário da nossa igreja, está lá fechado, com um vidro na frente. E lá dentro está escrito Radassa Grace Merck de Souza. Porque eles falaram que nós aprendemos através dessa vidinha. Uma criança de 2 anos e meio, mas que impactou tantas pessoas. Eles não querem esquecer da fidelidade de Deus naqueles 2 anos e meio e nós não queremos esquecer. Então, tem memorial lá na igreja e tem lá em casa também. Então, não é somente os momentos bons, mas os momentos em que Deus andou conosco no vale da sombra da morte. Quando nossos filhos casaram, nós demos para eles algumas miniaturas da nossa história, da história de cada um deles também, para começar. Então, se você for na casa deles, você vai encontrar isso também. No seminário, anos atrás, fizemos isso do ministério, do SBPV. Você vai lá na sala dos professores, tem uma prateleira que tem vários objetos que representam isso. Você pode fazer isso também. Mas eu queria terminar nesse texto que fala de falar da palavra de Deus e do poder de Deus, do papel dos avós. Quem aqui já é avô? Eu não vou pedir para ficar em pé, porque eu sei que é difícil, mas levante a mão. Gente, tem muitos avós. Muitos de nós nunca sequer ouvimos uma mensagem que tratava da vida do avô. Então, nesses últimos minutinhos que nós temos, nós queremos trabalhar um pouco, porque a Bíblia fala. Cada nova etapa da vida, seja o namoro, noivado, primeiros anos de casamento, primeiro filho, nós perscrutamos as Escrituras. Eu preciso saber como ser bom pai, bom namorado, bom noivo, bom marido, bom pai, agora bom avô.
O homem de bem, diz Provérbios, deixa herança aos filhos de seus filhos. Não pula os filhos, e não é só material, mas espiritual, marcas. Certa vez alguém disse que netos são o galardão dado por Deus, por você não ter matado seus próprios filhos. Eu acho que tem alguma coisa a ver, mas gente, para muitos é uma segunda chance para fazer talvez um pouco com nossos netos debaixo da supervisão, autoridade dos pais, que não fizemos com nossos filhos. É graça de Deus multiplicada em ter netos. Salmo 128, o Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias de tua vida e vejas os filhos de teus filhos. Que privilégio, que bênção. Alguns anos atrás, juntamos os nossos netos, os nossos filhos, quase todos num lugar em Colorado, nos Estados Unidos, juntando os netinhos, só tinha, na época só, 16 deles, e a nossa filha deu uma camisa da seleção brasileira, porque alguns moram fora, cada um tinha um número de nascimento com nome nas costas, até a pequena Joana, que nasceu depois, ganhou o número dela, 19, e depois disso, nós queríamos que a seleção ganhasse 6ª estrela, não compramos mais, mas vocês entendem, coroa dos filhos, dos velhos são os filhos dos filhos, e a glória dos filhos são os pais. Precisamos investir. Timóteo teve esse privilégio de uma mãe, não pai, provavelmente, e uma avó, nada sabemos do vô. Paulo diz, pela recordação que guardo, Timóteo, de tua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó Loide e em tua mãe Eunice, eu estou certo de também em ti. Nós aprendemos muitos anos atrás, eu queria que minha esposa voltasse, estou muito relaxado hoje, deixando ela falar assim, sobre algo chamado o dia da vovó, e hoje é o dia da vovó na nossa casa. Vocês vão encontrar 7, uma que está ministrando na igreja, numa clínica de esportes, ao redor da nossa mesa. Passe na mesa, quer tirar foto conosco, nós com vocês, seria um privilégio, mas é parte do dia da vovó. Oi, vovó. A ideia foi da minha mãe, ela que começou essa ideia de ter dia da vovó, e foi tão bom para mim, para as minhas cunhadas, o investimento dos meus pais nos nossos filhos, que quando nos tornamos avós, nós queríamos repetir a experiência. Então, como é que acontece na nossa casa? Quando nós estamos por aqui, de quinta-feira, os 8 netos mais velhos que moram por perto vêm e almoçam em casa, almoçamos todos juntos. Ao término da refeição, o Davi faz uma devocional, usamos o mapa do tesouro, conversamos, oramos juntos. Depois todos têm tarefa, um lava a louça, outro tira a mesa, outra varre o chão e tudo mais. Às vezes eu tenho que lavar tudo de novo, mas isso é só depois eles voltarem para casa. Mas cada um faz a sua tarefa. E daí nós entramos na sala e eu tenho um caderno onde eu registro os pedidos de oração deles. E é muito legal, porque geralmente pedido de criança tem resposta já na semana seguinte, né? Uma coisa bem rápida. Então a gente anota os pedidos, oramos por aquilo, e na próxima semana a gente compartilha como é que Deus respondeu, e tem sido bem gostoso. Depois eu leio livros, nós compramos livros interessantes, legais para eles, livros de capítulos, eu leio 1 ou 2 capítulos, e daí fica até a próxima semana, e aí o que vai acontecer? Bem gostoso. Terminando isso, varia. É tempo de brincadeira, de jogos, de fazer projetos, de passear em algum lugar. Hoje será piscina. Aqui eles não veem a hora, toda hora eles... Dá pra gente usar piscina interna, aquela coberta? Não está aberta. Não está aquecida. Não. Mas eu falei, hoje vai dar. Só que vocês têm que obedecer todas as regras. Porque geralmente é só a gente lá, né? Mas agora vai ter outras pessoas. Eles estão super animados para vir para cá. Quando termina todo esse tempo de projeto, passeio, piscina,
Nós terminamos a tarde indo na casa da minha mãe, do meu pai, que ela tem um quintal bem grande. Daí vem mais algumas crianças da vizinhança. E é o período do esporte. O que está no Ibope agora é o beisebol. Então, nós temos 2 times e é uma torcida, e as mães e os irmãozinhos e outros. Tem uma multidão lá. É o dia que minha mãe mais gosta, né? Porque tem toda essa muvuca na casa dela. Então, é isso que nós fazemos. É um tempo intencional com os netos. Agora, os netos menores, não dá para juntar todo mundo, né? Então, de terça de manhã, e eu consegui 1 horinha com eles nessa terça, mas de terça de manhã, os 4 menores vêm e passam a manhã comigo em casa. Essa terça deu tempo de fazer um projeto que eles estão há tempos querendo fazer, de desenhar numa camiseta e daí passar e ficar o desenho ali. Mas é um tempo de história, de brincadeira, de fazer visita, de projetos. É para investir na vida deles de forma intencional e, ao mesmo tempo, dar uma folga para as minhas filhas, minha nora, porque eu estou com os filhos deles. Agora, temos 7 netos que moram longe, não tem como fazer isso. Então, graças a Deus, tem algumas coisas muito boas da internet. Uma delas é o FaceTime, e eu consigo ligar para eles. Então, terça à tarde, eu liguei para uma família e eu fico 1h30 conversando com eles. Eles têm um monte de coisa para me mostrar. Também compartilhamos os pedidos de oração para que todos os primos estão inteirados no que está acontecendo na vida um do outro. E eu leio livros para eles. É um tempo muito gostoso. E depois, no outro dia, eu ligo para outra família e faço isso de novo com os outros netos. O que é muito legal com isso é que os netos que vivem longe, você tem o mesmo tipo de relacionamento, porque toda semana que eu estou conversando com eles. Então, quando a gente chega lá, às vezes passamos 2 anos sem vê-los. Mas nós temos um relacionamento, eles nos conhecem e isso tem sido muito gostoso. Obrigado. Essa é a nossa missão à luz de Salmo 78. Talvez seja você primeiro corredor. Que privilégio. Talvez recebeu o bastão de outros. Mas Deus nos chama para investir, deixar uma impressão espiritual. Ah, mas pastor Davi, Carol, eu ainda trabalho, meus netos moram longe, talvez não possa fazer tudo isso, são as circunstâncias da sua vida, mas você pode fazer alguma coisa, talvez seja nas férias, talvez esse tempo devocional, você pode contar histórias, seria um ótimo lugar para começar. A missão foi dada, a questão é se irá uma missão cumprida. Que marcas sua vida deixará para trás daqui a 100 anos? Que evidência da glória e da graça de Deus ficará da sua vida? Quem ama a Deus de todo o coração, transmite sua fé, a palavra de Deus e o poder de Deus à próxima geração. Que tal começar isso no almoço, contando histórias da fidelidade de Deus em sua vida? Que Deus os abençoe. Amém.